A partir de agora, começa o programa Recontando o Gênese pelo Espiritismo, redigido e produzido por mim, professor e mestre em Ciências e Religião, Roger Bradbury, da Universidade Livre Allan Kardec. Apoio Cavili, Casa Virtual Luz Espírita. O programa Recontando Gênesis pelo Espiritismo é transmitido gentilmente pela Web Rádio Cavili, que vai ao ar semanalmente às terças-feiras, às 21 horas, e com reprises às quartas e aos sábados, 3 horas da manhã, e às quintas-feiras, às 10 da manhã, e aos domingos à noite, 19 horas. Disse o Espírito de Verdade: Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo ensinamento. Isso podemos ler no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5. Como mensagem inicial, temos o Espiritismo na Bíblia. Esse trecho que vamos ler encontra-se na Revista Espírita de 1868. Sabe-se que a Bíblia contém uma porção de passagens em relação com os princípios do Espiritismo. Mas como encontrá-las neste labirinto que é a Bíblia? Necessário seria fazer deste livro uma leitura atenta, o que pouca gente tem tempo e paciência para fazer. Algumas mesmo, sobretudo em razão da linguagem, o que das mais vezes figurada, a ideia espírita só aparece de maneira clara após reflexão. E na Revista Espírita de 1864 lemos: muitos pontos da Bíblia, do Evangelho e de autores sacros em geral são ininteligíveis e até mesmo parecem irracionais, apenas por falta da chave para compreender o seu sentido verdadeiro. Essa chave está inteiramente no Espiritismo. Assim como já puderam convencer os que estudaram seriamente e como, mais tarde, melhor será reconhecido. O Espiritismo se encontra por toda parte, na antiguidade e em todos os períodos da humanidade. Por toda parte se acham os seus traços escritos nas crenças e nos monumentos. É por isso que, se ele abre horizontes novos para o futuro, o Espiritismo lança uma nova luz, não menos viva, sobre os mistérios do passado. Eu sou o professor e mestre em Ciências e Religião, Roger Bradbury. Bora lá, coragem, venham comigo. É com muita satisfação e alegria que retomamos agora a série de estudos sistematizados recontando o Gênesis pela hermenêutica espírita, e como 20º encontro teremos como tema a queda dos anjos, uma releitura do livro bíblico O Gênesis, à luz das obras básicas da codificação espírita e suas obras subsidiárias. No encontro anterior, tratamos da corrupção do gênero humano, e no programa de hoje continuaremos a fazer uma interpretação detalhada e minuciosa do capítulo 3 do Gênesis mosaico, entre outros textos bíblicos. E como epígrafe de hoje, lemos: E Jesus disse-lhes: Eu vi Satanás cair como um raio, cair do céu. Isso está em Lucas, capítulo 10, versículo 18. Ele é a serpente antiga, conhecida com o nome de Diabo ou Satanás. Assim nos conta o evangelista João, no Apocalipse, capítulo 12 e versículo 9. Também, estiveste no Éden, o jardim de Deus. Isso conta-nos Ezequiel, capítulo 28,
e versículo 3. E agora vamos ao nosso texto base. Conta-nos, Emmanuel, que nos mapas celestes zodiacais, que os astrônomos terrestres compulsam em seus estudos, observa-se desenhada uma grande estrela na constelação do Cocheiro, que recebeu, na Terra, o nome de Cabra ou Capela. É um magnífico sistema quádruplo de sóis. Entre os astros que nos são mais vizinhos, ela, a Capela, em sua trajetória pelo infinito, faz-se acompanhar igualmente da sua família de mundos, cantando as glórias divinas do ilimitado. A sua luz gasta cerca de 42 anos para chegar à face da Terra, considerando-se, deste modo, a regular distância existente entre Capela e o nosso planeta, já que a luz percorre o espaço com velocidade aproximadamente de 300 mil quilômetros por segundo. Ali, em Capela, onde quase todos os mundos que lhe são dependentes já se purificaram física e moralmente, examinadas as condições do atraso moral da Terra, onde o homem, o ser humano, se reconforta com as vísceras dos seus irmãos inferiores, como nas eras pré-históricas da sua existência. Marcham uns contra os outros aos sons de hinos guerreiros, desconhecendo os mais comezinhos princípios de fraternidade e pouco realizando em favor da extinção do egoísmo, da vaidade, do seu orgulho infeliz, conta-nos Emmanuel. E, há mais de 10 milênios, um dos orbes de Capela, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingira a sua culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. E as lutas finais de um longo aperfeiçoamento estavam assim delineadas, como ora acontece conosco aqui na Terra, relativamente às transições esperadas no século XX. Nesse crepúsculo de civilização que estamos agora. Alguns milhões de espíritos rebeldes existiam em Capela, no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedades e virtudes. Mas uma ação de saneamento geral os aliviaria daquela humanidade, que fizera jus à concórdia perpétua, para a edificação dos seus elevados trabalhos. Grandes comunidades espirituais, diretoras do cosmos, deliberaram então exilar aquelas entidades que se tornaram pertinazes no crime aqui na terra longínqua, onde poderiam a realizar na dor e nos trabalhos penosos do seu ambiente as grandes conquistas do coração e impulsionando simultaneamente o progresso de seus irmãos inferiores aqui reencarnados no planeta Terra. E foi assim, então, que Jesus recebeu aquela turba de seres exilados. À luz do seu reino de amor e justiça, aquela turba de sofredores infelizes foi, então, orientada, como conta Emmanuel no seu livro A Caminho da Luz, capítulo 3, psicografada por Chico Xavier. Jesus se dizia, então, o Alfa e o Ômega, que esteve do início ao fim da Terra, estará no fim da Terra, melhor dizendo, aquele que é, que era, e aquele que há de vir, como conta o Apocalipse 21, versículo 6. Jesus é o nosso Cristo, é o nosso governador planetário do planeta Terra. Ele estava no princípio da Terra com Deus, como conta o evangelista João,
Ele foi o Verbo, e todas as coisas foram feitas por Jesus. E sem Jesus, nada do que foi feito teria sido feito. Conta-nos o Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 1 a 3. E sobre esta ordem universal, Jesus propõe-nos uma parábola, a parábola do joio e do trigo. Dizendo assim Jesus: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente em seu campo. Vamos pensar num fazendeiro que manda então semear ali boa e seleta semente. Mas seus trabalhadores, dormindo à noite, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo, e o inimigo às escuras se retirou. E quando o trigo cresceu e frutificou, também ali apareceu o joio. Os servos do fazendeiro, o pai de família, indo ter com ele, disseram ao fazendeiro: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Pergunta então o capataz, o administrador: por que tem então joio nascendo no meio do trigo? E ele então lhes diz: o inimigo é quem fez isso. Os servos disseram então: querem, pois, que vamos arrancar o joio? Porém, o fazendeiro sábio lhes diz: não. Para ao colher o joio, também não arranques o trigo, deixe que cresçam juntos, até a hora da colheita ou ceifa. Por ocasião então da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai ele em feixes ou molhos, para os queimar. Mas o trigo, ajuntai-o no meu celeiro. Isso podemos ler no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 24 a 30. O que significa cada elemento dessa parábola de Jesus? Como toda parábola, existe um sentido oculto por trás da figura. Para a doutrina espírita, o fazendeiro é Deus, e as sementes são os espíritos encarnados nas humanidades de muitos mundos. Disse Jesus: na casa de meu Pai há muitas moradas. Essas moradas são os planetas de muitos sóis, de muitas galáxias, do universo imenso e infinito. Isso podemos ler no Evangelho de João, capítulo 14 e versículos de 1 a 6. Deus só semeia a boa semente em seu campo. Isso significa que todos nós iniciamos igualmente a nossa jornada por reencarnações quase infinitas, como simples e ignorantes, na noite dos tempos. Diz-nos o Espírito de André Luiz que, para alcançar a idade da razão, o ser humano, dotado de raciocínio e discernimento, o ser automatizado em seus impulsos, na romagem para o reino angélico, desprendeu, para chegar aos primórdios da época quaternária, em que a civilização elementar do sílex, da pedra polida, da pedra lascada, denuncia algum primor de técnica, nada menos passou-se 1,5 bilhão de anos. Isso conta-nos André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, capítulo 4.
O Espírito de São Luís, na questão 1006 de O Livro dos Espíritos, afirma que Deus não criou seres tendo por destino permanecerem votados perpetuamente ao mal, como demônios, como diabo, Satanás, como nas crenças de muitas religiões. Criou os espíritos a todos, desde os anjos aos ditos demônios, e nós, a Jesus, todos fomos criados simples e ignorantes. Tendo todos, então, no entanto, que progredir em tempo mais ou menos longo, conforme decorrente da vontade de cada um. Mais ou menos tardia pode ser a vontade, do mesmo modo que há crianças mais ou menos precoces, porém, cedo ou tarde, ela aparece por efeito da irresistível necessidade que o espírito tem e sente de sair da sua inferioridade, de se tornar feliz. Eminentemente sábia e magnânima é, pois, a lei que rege a duração das penas. Porquanto subordina essa duração aos esforços do espírito, jamais priva esse espírito do seu livre-arbítrio. Se deste faz ele mau uso, sofre então as consequências das suas escolhas. A boa semente de trigo são os bem-aventurados e bem-aventuradas de que fala Jesus em seu Sermão da Montanha. E que nesse momento de transição planetária, a ceifa ou a colheita promete aos mansos e justos que eles então herdarão a terra. Isso podemos ler no livro Evangelho de Mateus, capítulo 5 e versículo 5. Agora, quem são aqueles violentos e egoístas, representados pela parábola como joio indesejável? Por um tempo permaneceram crescendo com as pessoas boas, de boa índole, mas está chegando a hora, e a hora já é chegada da separação do joio e do trigo, como na parábola onde se separa as ovelhas à direita e os bodes à esquerda, como conta o Evangelho de Mateus, capítulo 25, e versículos 31 a 41. Esses serão apartados dos bons e lançados para outros mundos, arrebatados como o joio em feixes, e esses mundos, comparáveis a fornalhas, ao fogo eterno, mundos preparados para aqueles que se semelham ao diabo e seus anjos. Isso podemos ler no Evangelho de Mateus, capítulo 25 e versículo 41. Mas, para os justos e benditos de Deus, possuirão por herança o reino que lhe está preparado desde a fundação do mundo, inclusive mundos superiores, como nos conta as revistas espíritas, como Júpiter, como Saturno. E no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 34 e versículo 46. E foi assim que os povos do passado, constituídos pelos espíritos exilados de Capela, guardavam lembrança da sua situação pregressa, tecendo o hino das suas reminiscências, as tradições do passado perdido, de um paraíso perdido, gerações a gerações contadas dessas mitologias, até que então ficassem arquivadas nas páginas da Bíblia. E um exemplo disto está que o profeta Ezequiel,
em uma de suas revelações, conta que Jesus, representando o Senhor Deus, assim disse aos espíritos rebeldes: estiveste no Éden, o jardim de Deus, mas em teu coração a soberba e a arrogância se elevou e disseste: eu sou Deus, e sobre a cadeira de Deus me assento. E não passas de homem, e não és Deus. Corrompeste a tua sabedoria e o teu entendimento, e assim alcançaste as tuas riquezas, os teus tesouros, e com o teu comércio aumentaste então a tua fortuna. Eleva-se o teu coração por causa desta fortuna, destas tuas riquezas. E na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior da violência e pecaste. E na multidão das suas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste até os teus santuários, as tuas igrejas. No entanto, por isso te lancei para a terra, profanado do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor. Diante dos reis te pus, para que lhe olhem para ti. Isso podemos ler no livro de Ezequiel, capítulo 28, versículos 2, 4, 5, 13 e de 16 a 18. Outro profeta, Isaías, a respeito da mesma situação de exílio, conta com certa admiração. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva? Como foste lançado para a terra? Pergunta Isaías. Tu que debilitaste as nações daquele mundo de onde vieste, de Capela, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Aos lados do norte, subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Assim como conta também a serpente a Adão e Eva. E, contudo, será levado ao inferno, ao mais profundo dos abismos. Os que te virem e te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o homem que fazia estremecer a terra e fazia tremer os reinos, que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades, que não abria a casa dos seus escravos, libertando-os do cativeiro? Ah, todos os reis das nações, todos eles jazem agora com honra. Cada um tem a sua morada, mas esses exilados não. Isso podemos ler em Isaías, capítulo 14, versículos de 12 a 18. O evangelista João, em êxtase, foi-lhe revelado no Apocalipse também o antigo drama do exílio planetário. E como num sonho, assim, João se lembrou do que viu. E viu-se no céu um sinal, um outro sinal além da mulher gestante, vestida de luz. Eis que era um grande dragão vermelho, e sua cauda levou após ele mesmo uma terça parte das estrelas do céu. E essas estrelas caíram-se sobre a terra, reencarnando aqui.
E houve então uma batalha ainda no céu. O arcanjo Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão nesta longínqua estrela capela. E batalhavam o dragão e seus anjos, mas estes não prevaleceram contra Miguel, Jesus e outros espíritos. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. Foram então lançados, precipitado aquele grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na Terra, no nosso planeta Terra. Junto com seus anjos foram lançados também com ele. E quando o dragão viu que fora lançado na Terra, perseguiu a mulher, a representação de Eva ou de Maria, mãe de Jesus, que dera a luz a Jesus. E o dragão irou-se então contra esta mulher, ou seja, contra a humanidade. E foi fazer guerra aos remanescentes da sua semente, os seus descendentes, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Isso podemos ler no livro Apocalipse de João, capítulo 12, versículos de 3 a 9, versículo 13 e versículo 17. E para finalizar os registros bíblicos, temos que o Senhor Jesus Cristo, pois, lançou fora do jardim do Éden Adão, Eva e a serpente, expulsos do que fora tomado para lavrar o planeta Terra, e do suor do teu rosto comerás o teu pão, espinhos e cardos te produzirá, e comerá a erva do campo até que retornes da terra. Isso podemos então ler no livro de Gênesis, capítulo 3. E por hoje vamos ficando por aqui. No próximo encontro vamos tratar um pouco mais sobre a etnia adâmica. Continuaremos então em nova oportunidade, paz e luz.